com a paz do Senhor. Amém? Nesta manhã sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Este domingo, mais um dia de muito sol e muito calor, como é normal na nossa cidade. Louvamos a Deus por mais esse dia. Hoje é um domingo em que se separa para se fazer homenagem aos pais, segundo domingo de agosto. Nós louvamos a Deus, o maior de todos os pais, aquele que nos dá vida, aquele que nos proporciona esta oportunidade ímpar para estarmos aqui na sua presença, para estarmos na sua casa. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor Jesus nessa manhã. Vamos ficar em pé para nós iniciarmos este culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quem precisa de oração, eu pergunto, se manifeste. Oremos uns pelos outros. Senhor Deus, Pai amado, nós te rendemos graças nesta manhã por esta oportunidade suprema, sublime, a qual o Senhor nos permite para estarmos aqui na tua casa, para estarmos na tua presença, para te louvarmos e te glorificarmos. Seja o teu nome exaltado em nossas vidas, seja o teu nome bendito, Senhor, nessa manhã. Te glorificamos porque nos dá essa oportunidade. Reconhecemos que não somos merecedores, mas a tua graça nos basta e o teu amor nos envolve nesse dia. Obrigado, Pai querido. Venha sobre nós o teu Espírito, venha sobre nós a tua graça, o teu amor, e venha aliviar nossas cargas e fala aos nossos corações, fortalecendo-nos a fé, fortalecendo-nos, Senhor, a disposição de caminhar até o tempo final na tua presença. Assim, Deus, esteja presente nesta reunião, abençoando este culto, abençoando esta reunião, que seja, Senhor, desde agora até o seu final, na direção do Espírito Santo. Obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar nessa manhã, vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo e assim glorificarmos o seu santo nome. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a adorar ao Senhor comigo com o hino da harpa de número 3, amém? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Deus. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Deus, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos
agora vamos louvar o hino de 193, amém? Número 193. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Estejamos em pé neste momento para nós fazermos a leitura de um texto bíblico da palavra de Deus. Esta manhã está no Evangelho que escreveu Lucas. Evangelho que escreveu Lucas, o capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Verso de número 11.
Lucas, capítulo 15, verso 11. Louvamos a Deus por esta manhã, glorificamos a Deus pela vida de todos aqueles amigos, irmãos, colegas que nos acompanham pela internet. A sua presença é muito importante para nós, principalmente para Deus. Obrigado por nos acompanhar. O desejo do nosso coração é que a palavra de Deus toque em tua vida nessa manhã, em teu coração, que você venha encontrar em Deus as respostas para aquilo que você está precisando, para todas as tuas interrogações. Deus te abençoe, que o Senhor assim visite teu lar, tua família, e sejas grandemente abençoado por Deus nessa manhã. Fique conosco até o fim, tá bom? Deus nos abençoe, meus irmãos. Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim: continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade ou daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra lida nesta manhã. Esta palavra é fiel e verdadeira. Esta palavra é maravilhosa. Esta palavra penetra ao fundo do coração do homem. E nesta noite, nesta manhã, te damos graças por ela, porque esta palavra vem ao nosso encontro, que vem satisfazer os anseios, a sede, a fome da nossa alma. Glorificamos a ti por tudo. Nos abençoe, que o teu Espírito nos dê o entendimento daquilo que queres falar a nós nessa manhã. Assim, Deus, obrigado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, amados. Queridos, esta manhã, que o Senhor nos abençoe com a sua graça, com o seu Espírito, venha sobre nós de forma especial. Como citei no início, hoje comemoramos o Dia dos Pais em nosso país. Em algumas outras nações pelo mundo, comemora-se em um dia diferente deste nosso. Mas no Brasil, até por conta de toda a movimentação financeira que envolve o comércio do nosso país, este dia foi reservado. Costumamos dizer Dia dos Pais, dia de mãe, dia de esposa, são todos os dias. Todos os dias são dias para se viver e viver como se fosse o último, agradecendo sempre a graça e a misericórdia de Deus.
Mas assim sendo, faremos menção nesta manhã desta oportunidade que nós temos de estarmos aqui na casa do Senhor. De propósito, não poderíamos deixar de dedicar esse tempo que nós temos ainda para meditarmos um pouco sobre a importância de um pai na vida de um filho. O texto que nós lemos foi uma parábola, foi uma estratégia de Jesus para trazer um ensino aos judeus. O ensino que Jesus queria transmitir não era falar da importância de um pai comum, mas por Jesus se encontrar diante de duas classes de pessoas. Ali estavam os judeus da mesma nacionalidade de Jesus, da mesma fé de Jesus, com as mesmas raízes, debaixo da mesma lei. Eles se achavam, já falei isso aqui outras vezes, melhores que os demais. Então ali estavam os melhores, os judeus. Por outro lado, ali também estavam os piores, os gentios, o povinho, a gentinha, aqueles que eram de outras nacionalidades, que não eram judeus. Eles eram gentios, povo sem valor, mas eles estavam ali também. Os melhores, os judeus, estavam ali porque eles queriam encontrar uma falha em Jesus. Jesus, a quem os gentios aclamavam por Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, era rejeitado pelos judeus. E os judeus procuravam uma maneira de desfazer dos ensinos de Jesus. Por isso eles estavam ali em busca de encontrar uma falha para acusar Jesus. Por outro lado, os gentios, os piores, estavam ali porque eles encontravam nas palavras de Jesus vida. Eles encontravam nas palavras de Jesus esperança, razão suficiente ou mais que suficiente para continuarem vivendo. Então ali estavam dois grupos de pessoas. E Jesus, ao utilizar esta parábola, ele procurou mostrar quem era quem nesta história aqui. Mas podemos utilizá-lo nesta manhã para fazermos uma breve reflexão. É importante nós analisarmos que, não muito diferente de nós, os judeus valorizavam muito a figura do pai. Eles tinham grande respeito pelo pai. Enquanto um judeu não casava, ele vivia com o pai. Poderia ter a idade que tivesse, poderia ter mais de 30 anos, que era quando um judeu completava a maioridade, ele continuaria submisso ao pai. Dificilmente um judeu faria o que este jovem fez. Então Jesus, mais uma vez, quebrou um protocolo aqui para mostrar aos judeus quão grande era o pecado que eles haviam cometido contra Deus. Então dificilmente um judeu chegaria com seu pai e diria: reparte a herança comigo, principalmente o mais novo. Quem ainda tinha algum direito, digamos assim, de questionar alguma herança, era o primogênito. O primogênito era o que era escolhido para ser circuncidado, para ser apresentado no templo. O primogênito tinha vantagens, tinha alguns privilégios a mais que os outros filhos. Então, Jesus mostra aqui algo diferente. Jesus pinta um desenho diferente para mostrar para aquele povo o quanto eles estavam errados, os judeus. Então Jesus diz: ora, havia um pai. Esse pai tinha 2 filhos.
O mais novo, certo dia, disse: quero a minha parte na herança. Então, Jesus começou mostrando um desenho grave aqui. Primeiro, que nunca, dificilmente, o mais velho, o primogênito, que tinha algum direito, iria dizer ao pai que queria a parte na herança. Herança só se recebia quando o pai morria. Ainda é assim? Falei sobre isso outro dia aqui. Então, se fosse o mais velho pedindo a sua parte na herança, já seria algo audacioso. Quanto mais o caçula, o mais novo. Esse era que não tinha mesmo esse direito. Então Jesus queria mostrar para os judeus, os filhos, o quanto eles estavam errados em seus pensamentos, em sua forma de pensar no sentido religioso. Então Jesus disse: havia um pai que tinha 2 filhos, e um dia o filho mais moço, o caçula, chegou com o pai e disse: dá-me o que é meu, que eu não quero mais morar aqui, quero ir embora. Então, quando Jesus contou essa parte, os judeus ficaram atônitos, assustados, porque era impossível, isso não acontecia. Nenhum filho tinha essa audácia de pedir para ir embora da casa do seu pai. Eles não faziam isso, não faziam isso. Nós vemos aqui que aquele filho, ao fazer esse pedido ao seu pai, ele demonstrou 3 vontades. A primeira, de viver sem regras, porque na casa do pai sempre há regras, há disciplina, há hora para sair e tem hora para chegar. Não, você vai, mas eu quero você aqui antes das 9 horas, né? Então, enquanto está na casa do pai, o pai dita as regras. E nós vemos aqui que querer ir embora da casa do pai é querer viver sem regras, é querer viver de acordo com o que der na cabeça. E isso é algo que muitas vezes está no coração dos jovens. Se nós olharmos para esses meninos aqui, eles é comum que eles tenham no coração um desejo de viver sem regras. É normal. Eu já passei por essa idade também, por essa fase também, e muitas vezes esta vontade, este desejo de viver sem regras, quando ele é imposto e ele é vivido ainda fora do tempo, é que vem as consequências ruins para o resto da nossa vida, infelizmente. Então, ele demonstrou o desejo de viver sem regras. Segundo, sem prestação de contas, porque quando chega, passou do horário, a mãe pergunta, o pai pergunta: para onde você estava? O que você estava fazendo? O que tu faz trancado nesse quarto? Vem almoçar, por que tu não quer comer? É um monte de pergunta que o filho, que a filha tem que responder enquanto vive na casa do pai. É comum, é normal, tem que ser assim. Então, ele não queria ter mais regras na vida, não queria mais prestar contas a ninguém. E terceiro, ele queria ter liberdade para fazer o que ele bem quisesse da vida dele. Então pronto, simplesmente, era isso que o filho queria. E é isso que está no coração da maioria dos filhos, principalmente quando estão aqui na idade do Lucas, do Micael, que ainda são adolescentes. É aquela coisa de bater o pé, né? A Débora, o Douglas bateu o pé naquele dia, um dia desse lá em casa. A mãe falou alguma coisa, ele chateado bateu o pé. E eu fui com o cinturão e bati do outro lado do pé. E mostrei que quem manda lá sou eu, o pai, eu sou o pai. Quando você estiver aqui, se você bater um pé para sua mãe, eu bato o outro em você. E corrigir na hora, fica vermelho, se tremendo, com a cara feia. E eu mando engolir o choro, que quem manda lá sou eu. Eu ainda aguento, ainda estou novo ainda para suportar determinadas situações. Então veja bem, irmãos, então Jesus começou mostrando, então isso aqui é o contexto da história, e a Bíblia diz que aquele rapaz então foi embora. O pai não colocou dificuldade. Outra situação que Jesus mostrou para os judeus, porque nunca que um filho caçula ia fazer esse pedido, e se fizesse, nunca que o pai iria permitir.
o pai iria se impor, o pai iria dizer: não, não vá, fique aqui. E ele não iria perguntar o que está acontecendo, por que tu quer ir embora. Não, ele iria apenas dizer: não vá, e pronto, estaria decidido, se caso isso viesse a acontecer. Mas Jesus diz aqui que o filho mais novo pediu para ir embora, estava falando de Israel. Jesus diz aqui que o pai deixou, esse pai aqui era Deus, o nosso pai. Isso quer dizer o quê? Que ninguém vai estar na casa do pai, que é Deus, obrigado. É importante nós entendermos que na casa do nosso pai, na casa de Deus, tem regras, sim ou não? Ninguém vive uma vida cristã sem regras. Eu sou cristão, mas vivo na bandalheira, vivo Ontem eu fiquei triste, porque nós víamos no nosso carro ontem, e um irmão aqui da igreja, ele estava embriagado e ele ia nos atropelando na moto dele, um irmão, nossa, crente, mas que está vivendo sem regras. Então na casa de Deus existe regras, na casa do Pai existe regras, na casa do Pai tem prestação de contas, prestamos contas a Deus daquilo que nós fazemos. Não devemos pensar em viver por aí, fazer o que quiser, que vai ficar por isso mesmo, não, de jeito nenhum. Uma hora teremos que prestar contas. Outra coisa, na casa de Deus não temos liberdade para fazer o que quisermos, no sentido de pecar, no sentido de errar, que a igreja que tem que se adaptar a mim de maneira nenhuma, mas nós que devemos permitir que o nosso Pai, que é Deus, molde a nossa vida para que tenhamos uma vida limpa, purificada, uma vida transformada, uma vida restaurada e, acima de tudo, abençoada pelo nosso Pai, que é Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Amém? Então, o filho mais moço saiu de casa. Esse rapaz passou a ser chamado de o filho pródigo. O filho pródigo. E às vezes, eu vejo por aí as pessoas escreverem culto do filho pródigo, Eu não sei o que as pessoas pensam que seja o filho pródigo. Um dia desse eu vi a placa de uma igreja Evangélica Pentecostal Filho Pródigo, dos filhos pródigos, Igreja Evangélica Pentecostal dos Filhos Pródigos, venha fazer parte dessa família. Aí eu fiquei pensando, até bati uma foto, e eu fiquei pensando, o que será que a pessoa pensa que significa pródigo? Alguns pensam que pródigo quer dizer desviado, aquele que se desviou. Também, mas não é esse o sentido. Nós levamos por esse lado por causa da história. Às vezes, no final do culto, você vem, filho pródigo, Volta ao pródigo. E às vezes nós não sabemos o que significa. A palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Aquilo que é aquela pessoa que mostra o que não é, que gasta o que não é dela, que gasta o que não tem. É esse. O pródigo é aquele que não tem nada para comer, Não tem aquela história, a realidade, A realidade da pessoa e a fantasia da pessoa. Então, na internet, Facebook, a foto de uma mesa farta, isso é que é vida com Jesus. Mas na realidade não tem nada. Diante dos outros, a pessoa é muita coisa, mas na realidade a pessoa não é nada. Esse é o pródigo. É aquele que gasta o que não tem, aquele que pinta o que não é,
que transmite o que não é. É o filho pródigo. E foi isso que aconteceu. Ele é chamado de pródigo porque pegou a sua parte na herança e gastou tudo. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, ou seja, sem regras, sem prestação de contas. Encontrou liberdade para fazer o que quisesse. Estava do jeito que ele tinha imaginado. Então ele se tornou um pródigo. Logicamente que ele agregou a si muitos amigos. Encontrou muitos amigos desconhecidos e começou a gastar tudo aquilo que o pai havia lhe dado. Só que um dia a riqueza terminou. Um dia a herança terminou e ele ficou sem nada. Ficou abandonado agora, porque não havia mais nenhum tipo de recurso. Agora o pródigo, o gastador, o desdenhador estava na miséria. Ficou abandonado. Estava abandonado. Não tinha mais amigos. E agora, que tipo de lição este jovem aprende nesta parábola? Primeiro, ele descobre que a vida longe do pai era mais difícil. Esta é a primeira lição. Trazendo nós para o espiritual nosso. A vida longe de Deus é mais difícil. A vida longe de Deus é mais complicada. A vida longe da casa do nosso Pai, da casa de Deus, não é vida. E este jovem descobriu essa dura realidade quando se viu sem nada. Quando se viu sem riquezas, sem dinheiro. Então, aquela ilusão havia terminado. Aquela ilusão se encerrara ali. E agora veio uma realidade dura, amarga e difícil. Seu desejo de autonomia havia terminado. E isto foi o que aconteceu com Adão e Eva. A desobediência deles foi justamente por causa desta autonomia, de querer mandar em si mesmo, de tomar suas próprias decisões, de mostrar que não dependiam mais de Deus para nada, de que poderiam ser iguais a Deus. Foi este o erro. E este tem sido o erro de muitos de nós, quando pensamos que não dependemos mais de Deus, que não dependemos mais da casa de Deus e nos afastamos. A pandemia trouxe coisas ruins, é verdade, mas ela também trouxe coisas boas. A pandemia fortaleceu a nossa fé, nos fez ficar mais juntos, mesmo distantes. Ficamos um bom tempo sem poder falar pessoalmente. Ficamos utilizando um grupo para nos comunicar, para pedir oração um ao outro. A pandemia fortaleceu a nossa fé. Porém, a pandemia também fez com que a fé de muitos se esfriassem, se acabassem, não estavam suficientemente fortalecidos. A lamparina não tinha azeite necessário. Então, lá pelo primeiro mês de pandemia, acabou o azeite e a lamparina se apagou. E a pessoa definhou da fé. A pandemia trouxe algumas lições para nós. E quantos hoje estão afastados, e pessoas que eu conheci na igreja, fiel, fervoroso, até antes da pandemia, hoje está com uma vida fora da igreja depois da pandemia. Que triste isso. Não voltou mais a congregar, muito pelo contrário, mudou completamente a sua vida. Então é pensar que pode viver longe de Deus, é pensar que pode viver longe do Pai. E foi isso que esse rapaz pensou. Mas ele findou descobrindo que longe da casa do Pai a vida era mais difícil. Por isso que hoje, falando do Dia dos Pais, ter um pai é fundamental. Quem tem um pai deve valorizar.
Mas não só hoje, mas sempre, sempre. Quem não tem mais pai, eu não tenho mais pai. E quantos outros aqui não tem mais um pai? Mas hoje não é dia de lamentação, é dia de gratidão pelo que eles fizeram por nós. Se somos gratos, se reconhecemos, se enquanto estiveram vivos nós valorizamos aquilo que eles fizeram por nós, então é isto que deve estar no nosso coração. Reconheço, não tenho nem pai nem mãe mais vivos, mas reconheço o que fizeram por nós. Sei também dos sofrimentos que passamos com eles, porque a vida não é uma vida 100%, a vida é feita de lutas, de dificuldades, e muitas vezes os nossos pais não puderam nos oferecer aquilo que nós lá atrás precisamos, mas nos criaram, nos trouxeram a vida, de uma forma ou de outra, vivemos, e é este sentimento que nós que não temos mais pai nem mãe, devemos ter, o sentimento de que eles fizeram a sua parte. Não remorsos, não tristeza. Hoje é um dia para agradecer a Deus pela vida dos nossos pais. Amém? Então aquele rapaz descobriu que era mais difícil. Ele descobriu a segunda coisa, que a sua desobediência o afastara da casa do pai. Nós vemos aqui uma palavra que se chama alienação. A desobediência, ela aliena a pessoa, ela tira, faz com que a pessoa tire a responsabilidade que ela tem e coloque sobre outra pessoa. Nesse caso aqui, ele tirou a responsabilidade de seu pai e assumiu ela para si mesmo. Ele quis mostrar que sozinho ele era capaz de viver melhor do que na casa do seu pai. A desobediência nos faz desviar da presença de Deus. A desobediência nos faz desviar da casa do nosso pai, nos afasta da casa do nosso pai, nos afasta do nosso pai. A desobediência. Então ele descobriu essa dura realidade. A terceira realidade que o filho pródigo, o gastador, descobriu é que sozinho não dá para ser feliz. Agora ele estava sozinho, não tinha mais pai, não tinha mais irmão, não tinha mais amigos, estava abandonado, sem dinheiro, jogado na sarjeta. Aí ele descobriu que ele estava sozinho, e que sozinho, naquela solidão, ele não encontrava mais felicidade. Então não dá para ser feliz sem Deus, não dá para ser feliz sozinho. A nossa felicidade está em Deus. Quantos entenderam? Amém? E quais as conclusões dessa parábola, para nós finalizarmos aqui a reflexão? Primeiro, aquele jovem descobriu que um dia a conta chega, um dia a fatura chega, um dia a pessoa tem que prestar contas da sua decisão. Agora ele não tem mais nada. A Bíblia diz que ele perdeu a sua identidade, perdeu a sua túnica de judeu, perdeu a sua roupa de judeu, perdeu o anel que dizia quem era o seu pai, perdeu a sandália, era um mendigo, estava jogado na sarjeta, na lama, desempregado, fora trabalhar naquilo que os judeus mais condenavam, mais rejeitavam, naquilo que os judeus tinham por imundo, que era os porcos. O pior não era nem trabalhar cuidando de porcos, coisa que eles abominavam. Pior do que isso
era não ter nada para comer e desejar comer aquilo que os porcos comiam. Então, a conta chegou. Ninguém pense que não será responsabilizado por sua desobediência, por suas atitudes, por suas decisões. O nosso Deus, que é um Deus vivo, e a nossa desobediência haverá sempre de trazer amargas consequências para a nossa vida. E aquele rapaz agora se viu longe do pai, sem ninguém, ao relento, cuidando de porcos, com fome, desejando comer. As alfarrobas eram umas batatas silvestres que os porcos comiam, e ele desejou comer aquilo, tal a necessidade que ele estava enfrentando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele descobriu é que, mesmo diante dos seus erros, é possível voltar. É algo que está em mim, é algo que está em nós, é algo que está dentro de cada um. Chama-se poder de decisão. É o poder da decisão que Deus nunca retirou de nós. Esse poder está em nós. Deus nos deu o poder de decidir. Estava nele. Decidir voltar ou permanecer vivendo uma vida na porcaria. Só dependia dele. Nele estava essa decisão, não dependia do pai. Isso que eu acho interessante. Que às vezes o que nós pintamos é a ideia de que o filho foi embora, o filho está sofrendo, o filho está amargurado e está triste, e que o pai, essa figura que nós temos, que o pai é que tem que ir lá e resgatar o filho. Nessa história aqui, não, ele não foi. O pai não foi. Mas será que o pai havia esquecido o filho? Não. Nunca que o pai haverá de esquecer o filho. Nunca. E este pai não esqueceu, mas também ele não foi atrás. A decisão de permanecer no erro, de permanecer na desobediência, de permanecer no pecado, ou voltar para a casa do pai, está em cada um de nós. Não está em Deus. Não está em Deus. Amém? Quando Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, Jesus disse se, ou seja, está colocando aqui algo interessante que é a vontade. Se alguém quiser, se tu quiser, tu não é obrigado, tu me segue se tu quiser, tu vais para o céu se tu quiser, está em tuas mãos, a minha parte eu já fiz. Então esse pai não foi atrás. Quem decidiu voltar foi o filho. Então a decisão de voltar está nas mãos de quem saiu, está nas mãos de quem decidiu sair, decidiu abandonar a casa do pai. É aí que está a decisão. Não está em Deus, não está no pai, não vai nos adular, não vai. Nós é que precisamos voltar. E o que Jesus queria transmitir para os judeus é que vocês são os filhos que saíram de casa. Vocês é que são este filho que abandonou tudo, que gastaram tudo, que jogaram tudo na lama. Agora, cabe a vocês voltarem. O Pai, que é Deus, continua à vossa espera. E esse jovem, ele tomou a decisão de voltar. Então nada está perdido. Para aquele que saiu, para aquele que abandonou, para aquele que foi embora, nada está terminado, ainda não acabou, ainda há tempo, ainda há esperança, desde que a pessoa decida voltar para a casa do Pai. O que eu acho interessante, o último aqui, vou fechar, terminando. O Pai sempre acolhe aquele que volta. É isso aqui que eu acho legal. O Pai sempre recebe novamente aquele que volta.
Jesus pinta a história e diz assim: quando ele estava voltando para a casa do pai, ao longe, o pai avistou o filho. É como se a casa fosse assim no alto. Eu fico imaginando, né, quando eu leio, como se a casa fosse assim um pouco, num lugar assim um pouco alto, tivesse assim aquele campo lindo com algumas árvores assim, tivesse uma varanda na frente. Imagina assim, ficou eu pensando, né? As casas naquela época não tinham esse estilo que a gente pinta, mas fico eu imaginando. E aquele pai estava ali, ele não estava fazendo outra coisa. Tenha certeza que desde o dia que aquele pai se foi, que aquele filho se foi, aquele pai ficou à sua espera, ficou esperando o dia do seu retorno. E a Bíblia diz que ao longe avistou seu filho. De longe o pai viu o filho caminhando de novo. E agora o que foi que ele fez? Ele novamente se levanta e vai. Aí sim, o pai vai ao encontro do filho, porque antes o filho decidira voltar para a casa do pai. E todo aquele que decide voltar, o pai recebe novamente. É isso que alegra o nosso coração. Então, trazendo isso aqui para os nossos dias, para os dias atuais, Deus sempre estará à espera de um filho que se perdeu, de um filho que saiu. Mas se ele desejar voltar, Deus não o rejeitará, Deus o receberá de volta novamente, porque Ele é o Pai cheio de misericórdia. Quantos creem que é assim? Amém, irmãos? Aí nós trazemos para hoje a importância de um pai. O pai é essa pessoa. Existem pais de todos os jeitos, de todos os tipos. Existem pai, verdadeiramente pai. E eu estava dizendo para o Zilno, não existe pai sem filho. Para ser pai tem que ter um filho, e para ter um filho tem que ter uma mãe. Então não existe pai sem filho e não existe filho sem mãe. E não há pai sem filho, e não há sem pai, não há um pai sem que haja uma mãe, porque apenas os dois têm esta graça, esta virtude, para que se nasçam os filhos. Então, eu procurando lá uma foto minha com os meus filhos, não tem. As que eu tenho é com eles e ela, é junto, sempre nós estamos juntos, o pai, a esposa, a mãe e os filhos. Então aqui nós entendemos a importância de ambos para a composição, para a construção de uma família. Então, que Deus nesta manhã, neste dia, abençoe todos aqueles que de Deus receberam essa missão, ou essa graça, este dom de ser pai, e que como pais tenhamos saúde, tenhamos vigor, disposição para desempenharmos esta nobre tarefa que é educar, cuidar e orientar os nossos filhos, principalmente na casa de Deus, lhes colocando no coração o temor a Deus, para que sirvam ao Senhor até o último dia da sua vida. Quantos nessa manhã recebem a palavra de Deus? Diga amém. Vamos ficar em pé nessa manhã e vamos orar. Vamos agradecer, dizer para os irmãos que na semana que vem nós vamos já começar aos poucos a agregar os nossos filhos novamente, as crianças. Já estamos estudando uma maneira, um meio, vamos preparar o ambiente, o local, para que possamos trazer novamente os nossos filhos para a casa de Deus. As escolas públicas, algumas já começarão, as estaduais, o retorno já para os alunos maiores, depois os menores, por último serão as municipais, as particulares já voltaram a maioria. Então, aos poucos, com todo cuidado, com todo aquele zelo que precisamos ter, iremos
agregando novamente os nossos filhos à casa de Deus. Esse período distante da casa de Deus não faz bem a eles, mas é necessário, e estamos chegando em um tempo que iremos novamente agregar os nossos filhos, trazê-los para congregar, e assim, com todo o cuidado necessário que temos tido, para que nossos filhos voltem a estar na casa de Deus novamente. Amém? Quantos precisam de oração em seu favor? Oremos. Senhor querido, Pai amado, seja o teu nome louvado em nossas vidas, glorificado seja o teu santo nome. Nos abençoe, abençoe cada um dos teus filhos que aqui estiveram essa manhã, abençoe todas as famílias, e pedimos, Senhor, por cada um dos teus servos que são pai, que receberam esta missão, que receberam essa dádiva, Senhor, esta responsabilidade, para que venham cumpri-la de acordo com a tua vontade, na direção do Senhor. Abençoe a todos maravilhosamente, abençoe nossas famílias, nossos lares, nossas casas, nossos filhos. Sejamos poderosamente abençoados por Ti, e a graça e a glória do Senhor resplandeça em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham pela internet, e a todos aqueles que aqui estão, e a todas as nossas famílias. Sejam poderosamente abençoadas por Ti. Muito obrigado por tudo nessa manhã, e a Tua palavra fica em nosso coração. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está terminado, meus amados. Alguém que tem oferta, contribuição, traga aqui na frente, coloque aqui na sala, e assim Deus nos abençoe maravilhosamente, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém.